Olá, internautas! Estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara. Hoje é dia de falar sobre economia, toda terça-feira, aliás, com o deputado Wênio Lula Verri, do PT do Paraná. Boa tarde, deputado. Olá, Ivana. Olá, internautas. É um grande prazer estar aqui conversando sobre a nossa economia. Infelizmente, sempre com más notícias acontecendo aqui nesta Câmara dos Deputados. Pois é, você vai compartilhando, vai curtindo e vai fazendo a sua pergunta ao deputado Wênio Lula Verri, do PT do Paraná. Deputado, como o senhor disse agora há pouco na entrada do programa, notícias ruins. Nós temos vários projetos na pauta da Câmara dos Deputados, entre eles o projeto de lei complementar 441 de 2017, que altera o cadastro positivo de crédito. Com esse cadastro, o texto principal foi aprovado na última semana, faltam uns destaques. Isso. Vamos explicar aí para o internauta o que é esse cadastro positivo. Eu vou dividir minha explicação em duas partes. A primeira, que o governo fala o que é, porque eu acho que é importante. Ele manda o cadastro único, ele já existe, o cadastro positivo, não, ele já existe. Onde a pessoa, o cidadão ou a cidadã que quiser, pode colocar seu nome lá para que as empresas, as financeiras, tenham acesso à sua informação, desde que você concorde. Essa medida provisória, ela diz que depende de você querer ou não, só que caso você não se manifeste contrário, o seu nome automaticamente vai para o cadastro. Segundo, com esse cadastro, os agentes financeiros, o Serasa, os bancos, irão avaliar quem é que paga de forma pontual, quem não paga de forma pontual. E com isso, poderão destinar uma taxa de juros diferente para quem paga em dia suas contas, juros menores, e para quem paga em atraso, juros maiores. Esse é o discurso que é colocado para se aprovar. Primeiro, e aí tem a nossa crítica a esse cadastro, que ele é muito sério. Primeira questão, que é importante, acaba com o sigilo, que é um direito de cada cidadã e cada cidadão. Afinal de contas, as minhas informações financeiras serão entregues aos bancos, aos agentes financeiros, eu concordando ou não. Não há como segurar isso. Isso é um absurdo, é um desrespeito à Constituição brasileira. É um direito individual meu que é destruído. Viola a privacidade. Viola a minha privacidade. Dois, que é importante, quem é que paga em dia e quem atrasa? Quem atrasa prestações, principalmente numa crise como essa, é o desempregado. É quem ganha pouco e tem uma doença na família e tem que escolher entre pagar um médico e a farmácia ou pagar a prestação, ou o pequeno produtor e o pequeno empresário, que ao não realizar suas vendas, atrasa suas duplicatas. Quem paga em dia? Os ricos. Quem tem uma renda alta, quem já tem o seu grande negócio e não precisa atrasar seus pagamentos. Logo, ao aprovar essa medida provisória do cadastro único, quem ganha menos vai pagar juro mais alto, quem ganha mais vai pagar juro mais baixo. E, finalmente, essa desculpa que é colocada pelo governo Temer, de que isso permitirá que a taxa de juros média no Brasil caia por conta dessas informações, ela é falsa. 85% da oferta de crédito do Brasil ela é realizada por 4 bancos apenas. Logo, 4 pessoas reúnem-se numa sexta-feira tomando uísque e determinam qual é a taxa de juros da semana seguinte. Não haverá uma concorrência. Então, é mentira. Na verdade, essa lei que já foi aprovada, faltam agora 3 ou 4 pontos que nós vamos discutir hoje ainda, porque nós tentamos destruir esse projeto. A chance de destruirmos é muito pequena, nós devemos ser vencidos, inclusive no que nos apresentamos, mas o objetivo é um só, é aumentar a lucratividade dos bancos, na medida que os bancos terão as informações de todos e com isso irá cobrar um juro mais alto de quem já ganha menos. Então, é uma falácia. Então, na verdade, o que nós temos aqui é o resultado do processo de monopolização do setor financeiro, que no Brasil ele se dá de forma muito intensa a partir do Fernando Henrique Cardoso, hoje mais do que nunca, somado-se ao processo de subordinação do Temer, já que todas as políticas que ele adota no Brasil depois do golpe são de interesse ao mercado financeiro. Esse cadastro é mais um. Então é muito simples. A partir da aprovação desse projeto, quem é pobre vai pagar mais juros do que já paga, e são taxas escorchantes, diga-se de passagem, e quem é rico, que já paga pouco, vai pagar menos ainda. Mais uma lei de Temer que não nos surpreende, mas infelizmente ajudará a concentração de rendas num país que já tem uma alta concentração, com ricos ficando cada vez mais ricos e pobres ficando cada vez mais pobres.
Vamos lá, gente, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos divulgando, vamos fazendo perguntas aí ao economista e deputado Enio Lula Verri. Deputado, além da votação do cadastro positivo, que é o último item da pauta, nós temos 7 medidas provisórias que estão trancando a pauta, né? E ontem, ao começar a fazer assim, uma leitura de toda essa medida provisória para a gente apresentar esse programa hoje e assim explicar da melhor forma possível ao internauta, eu acompanhei uma entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitindo o esforço, né, todo o trabalho que vem sendo feito pelos partidos de oposição e a dificuldade de se aprovar 2 medidas provisórias, que é a medida provisória 814 de 2017, desse projeto de lei de conversão proposto pelo deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que muda várias leis sobre o setor elétrico, e a fatídica e reforma a privatização da Eletrobras, o projeto de lei 9.463 de 2018. Vamos começar pela essa medida provisória. Quais são os reflexos dessa medida provisória para o país? Da Eletrobras. Você está colocando? Do setor elétrico e depois da privatização da Petrobras. Do setor elétrico, na verdade, essa lei de conversão do deputado Júlio Lopes, ela tenta, o que se coloca claramente, o caminho para que possa ocorrer a participação do setor estrangeiro também no setor elétrico, para que ele possa ser modernizado, tendo em vista que, estando na mão do Estado, não consegue acompanhar a modernização desse setor e, principalmente, com a modernização, obter tarifas mais baixas. Esse é o discurso oficial que nós sempre ouvimos quando se quer privatizar alguma coisa no Brasil. Aliás, a palavra da moda é modernização. Isso é incrível. Vamos fazer a reforma trabalhista e tirar direitos dos trabalhadores. Qual é o discurso da base do governo, da elite desse país? Vamos modernizar as relações de trabalho. Quando se acaba com o regime de partilha do pré-sal e volta-se a entregar a Petrobras para as multinacionais, é uma modernização da capacidade produtiva da Petrobras. Quando se faz a emenda constitucional 95, que proíbe por 20 anos a capacidade se contém a capacidade de investimento do Estado brasileiro, não permitindo que o orçamento cresça, estão dizendo que estão modernizando o orçamento. Na verdade, troque a palavra modernização por destruição da soberania nacional e entrega das nossas riquezas para o capital estrangeiro. Esse projeto, deputado Júlio Lopes, é no mesmo caminho. Estão dizendo que vão aumentar a capacidade de produção de energia elétrica, estão dizendo que vão, com isso, modernizar esse setor. Na verdade, ao jogar para a iniciativa privada, o que nós temos é uma forma muito clara de aumento do preço da produção da energia elétrica, na medida em que é preciso ter lucro para o capital privado. Eu não sou... Só pensa em lucro. Ivana, vamos ser claros. Nós somos o capitalismo. O lucro é uma coisa natural. Qualquer empresa da iniciativa privada, ela existe para obter lucro, mas é na iniciativa privada. A empresa estatal tem um outro papel. A empresa estatal, ela funciona para conter inflação, para prestar bens e serviços à população a preços reais, ou seja, sem essa margem de lucro, para fazer com que haja uma ascensão social. Quando você tira do Estado esse papel e você joga para a iniciativa privada, como é esse caso do setor elétrico, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que esse setor privado produza essa energia, mas além do preço da energia que ele oferece, ele quer uma fatia do seu lucro. Com certeza. Consequentemente, a população vai pagar mais caro pela mesma energia que tinha. Embora pareça, eu estou preocupado em ser bem didático, na essência é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um processo de destruição das nossas estatais que foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil em todos esses anos. E quero mostrar aqui, se me permite, vou buscar na história uma contradição. E vou pegar o setor elétrico. O que foi o golpe militar de 1º de abril de 64? Qual era o interesse que tinha o capital industrial americano no golpe? Era simples. Nós tínhamos aqui no Brasil uma mão de obra desarticulada de forma sindical, ou seja, não era sindicalizada, não era militante, salários baixos, uma matéria-prima muito rica, faltava apenas se juntar a matéria-prima com a força de trabalho e o capital do Estado brasileiro para se fazer grandes estatais. Então, você tem um momento, após o golpe, do nascimento das grandes estatais. As maiores estatais do Brasil nasceram pós-golpe. E para que elas existiam, essas estatais? Para gerar bens e serviços subsidiados para o capital internacional. Então, elas cresceram com dinheiro público
para gerar, por exemplo, energia elétrica para as grandes empresas multinacionais aqui produzirem seus bens e venderem para outros países, visto que o Brasil não tinha mercado consumidor na época. Nós somos gente para produzir, mas não para consumir. Então nós éramos aqui uma base de exportação, de produção e exportação. O golpe se entende por isso. O golpe existiu para se criar grandes estatais para vender produtos subsidiados ao capital internacional, ao capital americano industrial. Isso é importante. Quando as empresas estatais brasileiras estão fortes, competitivas, arrumadinhas, como a Petrobras, como a Eletrobras, Caixa Econômica e outras, aí qual é o interesse? Agora sim, vendê-las baratinho para o capital internacional. Então, as nossas estatais cresceram, prestando serviço ao capital internacional a preços vis. Quando ela fica forte e competitiva, aí nós vendemos a empresa inteira. A preço de banana. Ou a preço de nada, como a Companhia Siderúrgica Nacional. A preço de nada. De repente, comparado com banana, as bananas podem ficar mais caras. Então, exatamente. Esse é o cenário do que está sendo colocado. Então, esse projeto do deputado Júlio Lopes está nesse mesmo cenário, e se me permite fazer um link, com o da Eletrobras. Não há diferença. Qual é a diferença da Eletrobras? O que nós estamos vendendo na Eletrobras? Acho que nós discutimos um pouco a semana passada, que eu quero lembrar de mais um só depois, se me permite. Olha, a Eletrobras, desculpe se eu já repeti para vocês que estão nos assistindo. Mas é bom, né? Ela não é um prédio. Ela não é um monte de computador com um monte de servidor. Ela representa décadas de inovação tecnológica. Ela representa décadas de pesquisa, de ciência aplicada, de criação, por exemplo, do primeiro submarino nuclear brasileiro. Ela representa grandes inovações que melhoram a competitividade da indústria brasileira, que gera mais energia ao nosso povo. E quando você fala em entregar para a China, porque a China está comprando tudo, está vindo entregar para a China essa nossa riqueza, você não está entregando a energia elétrica para a China. Nós estamos entregando também as nossas usinas e o que é que gera energia? A água. A água. Ou seja, chegamos no limite. Só faltava entregar a água. Depois de entregar a água, a gente vai entregar o quê? O ar? O brilho do sol? Porque só falta isso. Porque se você privatiza todo o processo elétrico e a privatização da Eletrobras, implica toda a geração de energia estar contida nisso. E o que mais gera energia elétrica no Brasil são as hidro. E aí, portanto, é água. Então aí, por exemplo, eu sou do sul do país. O aquífero Guarani, uma das maiores riquezas do mundo, está lá. Isso tudo faz parte de um grande pacote. Esse pacote, na verdade, que Temer está entregando, ele, em menores proporções, já ocorre em alguns estados. No Paraná, por exemplo, existe uma estatal chamada Sanepar, que cuida da água lá, que está praticamente privatizada. Sabe? Já o governo que saiu agora do PSDB, por 8 anos, o governo Beto Richa, trabalhou de forma muito rápida para praticamente privatizar a Sanepar. E isso está acontecendo em quase todos os estados da União, que são dirigidos por partidos de direita. Ou seja, estão entregando mais uma riqueza que eu vou chamar de estratégica. Eu vou tirar até a palavra natural, que seria já o suficiente para fazermos a briga aqui, porque a água é uma coisa, um direito natural do cidadão e da cidadã. Mas quando você pega tudo aquilo que é estratégico para a segurança e para o desenvolvimento do país, e você entrega sem controle para outro país, você abre as portas da segurança, não só em termos de guerra, guerrilha, nada disso, mas de extrema dependência econômica do futuro desse país. Bom, muita gente aqui nos acompanhando. Parabéns, deputado Enio Verri, Eunice Lula de Campos. Ari Medeiros diz: vamos que vamos, PT. Paulo Moleda, eu acho que é Moleda, Enio Verri. Enio, por favor, eles vão ou não soltar o nosso presidente? Olha, essa pergunta, eu gostaria muito de respondê-la. Na verdade, eu até trazia um pouco o início do nosso programa hoje, eu estava numa reunião com a nossa presidenta, a senadora Gleice Hoffmann, e com o advogado do presidente Lula, o Luiz Fernando Pereira. É o advogado hoje que cuida diretamente dessa relação eleitoral do presidente Lula. E ele estava nos informando as datas. É possível, sim, o Lula ser candidato a presidente da República. E é possível, sim, o Lula sair da prisão. São N processos, desculpe, como economista eu não tenho acesso todo ao vocabulário do direito, mas estava conosco também o deputado Vadir Damus, do PT do Rio, que também
advoga junto com o Luiz Fernando na defesa do presidente Lula. Nós temos prazos suficientes para o presidente Lula sair e ser candidato. Mesmo que ele não saia antes de começar as eleições, ele pode sair durante as eleições e ele pode sim ser candidato a presidente da República. Então, é um debate que no campo jurídico está bem encaminhado, mas sempre é importante ressaltar para vocês que estão nos assistindo, o processo de politização do judiciário é tão grande que o que está na Constituição, o que a prática jurídica sempre exerceu na história do país, não vale quando se refere ao presidente Lula. Então, a verdade é uma só, não deram um golpe para entregar agora de graça. Vivemos um golpe. Não é porque a imprensa deixou de falar, não é porque um outro setor hoje está calado, que deixou de existir e estamos sob a égide desse golpe. Portanto, nós temos sim que jogar todas as fichas na questão judiciária. Os nossos advogados estão trabalhando muito bem, tanto o Luiz Fernando, como o Zanin, como todos os outros advogados. Fazem um trabalho intenso. São muito preparados. Muito. Né? Mas, concomitante a isso, nós temos que ter um trabalho claro de convencimento da população que estamos vivendo esse golpe. A última pesquisa, a maioria da população brasileira sabe que o judiciário não é neutro. A pesquisa já mostrou isso. Que o judiciário defende uns e não cumpre as mesmas leis para outros. Felizmente, o povo já está vendo isso. É importante que continuemos com esse processo de mostrar à população, cada um da sua forma, de que o judiciário hoje faz um jogo antipovo. E para garantir esse jogo antipovo, nada mais importante do que manter Lula preso. Daí o nosso papel de denunciar isso e daí o desafio para vocês que estão nos assistindo. Se você ainda não ficou sabendo, no dia 27 de maio, domingo que vem, nós vamos fazer o lançamento oficial de Lula como candidato a presidente da República. Dia 27 de maio, o desafio que a direção nacional nos coloca na figura da presidenta Gleice, mas é um pedido do Lula. Quinta-feira passada, o Lula conversou com o deputado Vadir Damus. O Vadir nos contou agora, inclusive mostrou o papel com as letras do presidente Lula de tarefas. O presidente Lula nos dá tarefas. Toda quinta-feira tem tarefas para os nossos deputados e senadores. E a tarefa é essa. 27 de maio, no outro domingo, lançamento oficial do Lula presidente no Brasil todo, nos 5.500 municípios. No seu município, só dá para fazer uma reuniãozinha de 20 pessoas? Faça. No seu município, dá para entregar papelzinho na feira avisando que Lula é candidato? Faça. No seu município, dá para fazer um comício de 2.000 pessoas à frente da igreja no domingo à noite? Ótimo. Faça também. Mas é importante que cada um a seu jeito. Nem que for uma pessoa sozinho, andando na rua, buzinando a buzina da sua bicicleta. Com uma faixa Lula presidente, temos que fazer isso. Porque nós estamos vencendo. É importante deixar claro isso. A meu forte é a economia, mas eu me permita fazer essa variação. Né, até porque não há como separar. Para dizer o seguinte, Lula está preso há 40 dias. 46 dias. Em 46 dias, era esperado que a pesquisa mostrasse o que a direita queria e ele desaparecendo. E ao contrário, a cada pesquisa ele cresce mais. A cada dia ele cresce mais. Dos golpistas. E a posição da população é muito clara. Preso ou não, o voto do Lula. Estão os números dizendo isso. E são pesquisas, por exemplo, da Confederação Nacional do Transporte, que não tem nada a ver com Lula, muito pelo contrário. Então é importante perceber que isso está muito ligado à possibilidade da candidatura do presidente Lula, que é um fato importante, e está ligado também a uma reversão do que está acontecendo na economia. Porque, tenho certeza, não há outra saída para a economia brasileira a partir do dia de janeiro, acho que é 7º do ano a posse, mas a partir de janeiro de 2019, se não for Lula presidente. Você imagine, se não for Lula presidente, e ganhe, numa grande aliança da direita, uma chapa que tenha o Meirelles, por exemplo, como candidato, junto com o Geraldo Alckmin. Nossa Senhora! Que é possibilidade. Alckmin presidente e Meirelles vice, ou vice-versa. Que tipo de política econômica que terão para o Brasil? Exatamente a mesma que Temer está fazendo e exatamente a mesma que Fernando Henrique Cardoso fez. Uma política de exclusão. Talvez muitos de vocês que estão nos assistindo são jovens, têm 20, 22 anos, e não viveram
ou ainda não estudaram, por um motivo ou outro, o que foi o período Fernando Henrique Cardoso. Foi um período gigantesco de concentração de capital, de exclusão social, de quebra de micro e pequena empresa, o risco Brasil gigantesco, o dólar gigantesco. Imagine, o dólar está chegando agora a 3,60 e estamos todos preocupados. Era mais de 4. Estamos falando há 15 anos atrás, 14 anos atrás, o dólar era mais de R$4. Para você ver a credibilidade que tinha o Brasil naquele momento. E nós caminhamos do mesmo jeito. Olhem, as políticas econômicas aplicadas pelo Temer no Brasil são muito próximas das quais o Macri aplicou na Argentina. E a Argentina já quebrou. Você está acompanhando. Lá a moeda já foi altamente desvalorizada. O Kirchner pagou a dívida da Argentina ao Fundo Monetário Internacional. O Macri está voltando ao Fundo Monetário Internacional. O desemprego na Argentina está voltando. Isso está acontecendo no Brasil. Ou seja, aquilo que nós conversamos, o efeito Orloff, né? Daquela vodka. Eu sou você amanhã. Né? Já são 14 bilhões, né? Já são. Então, o desemprego no Brasil continua aumentando. Ao mesmo tempo que entrega a nossa riqueza. E aí, sem querer alongar muito, se me permite, Ivan, tem uma coisa nova. Temer assinou hoje uma medida provisória que extingue o Fundo Soberano. Ele já tinha assumido esse compromisso de acabar com o Fundo Soberano quando não passou a reforma da Previdência. Como a reforma da Previdência é a cereja do bolo do mercado financeiro e o Temer não honrou, ele recebeu para isso e não honrou essa reforma da Previdência, porque a sociedade não deixou, ele anunciou 15 projetos para substituir a reforma da Previdência. Vários deles, privatização da Eletrobras, essas coisas loucas que ele está fazendo. Uma era o fim do Fundo Soberano. Por que eu estou falando sobre isso? O Fundo Soberano é um fundo de reserva, uma poupança que o Brasil tem, com títulos do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, uma reserva estratégica financeira, que caso a economia entre numa crise, ele pode usar aquele dinheiro, um colchão, vamos chamar assim, para amenizar o impacto da crise. Esse dinheiro é muito importante nesse momento em que tem uma crise internacional, que o dólar está sofrendo uma oscilação muito grande, o mercado está muito preocupado. Quando o Lula criou o Fundo Soberano, é para isso. Nós temos boas reservas cambiais, tá legal. Só que deixa o fundo que, se der uma crise, temos um colchão de segurança. Hoje, ele assinou uma medida provisória, portanto, está valendo, porque a medida provisória já vale, acabando com o Fundo Soberano. Isso quer dizer, se essa crise que aconteceu na Argentina, que tudo indica, virá para o Brasil, aumentando o desemprego, desvalorizando ainda mais o real, o dólar subindo mais, e precisarmos de uma reserva estratégica, que seria o Fundo Soberano, nós não teremos. E podemos, com isso, chegar a uma crise ainda maior. Vamos lá, gente, vamos compartilhando, né? Vamos curtindo. Tem muita gente aqui, olha, participando conosco. Paulo Neves diz que a única forma da virada é o povo na rua e acordando para ver se a realidade que está acontecendo. Irene Abrantes Ribas diz que tem vergonha da Justiça Federal no Brasil. Deputada, a gente tem que falar também, a gente não pode deixar de falar a questão aí do preço dos combustíveis, né? Muita gente aí pagando com cartão de crédito, esse aumento desolador aí, que vai ser inclusive o aumento dos combustíveis, tema de uma audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Minas e Energia. O que está acontecendo para esse combustível estar esse preço todo? Na introdução da nossa conversa aqui, eu havia colocado que as estatais elas têm um papel importante de conter alguns impasses do mercado, de conter a inflação, de gerar distribuição de renda. No governo Dilma, nós segurávamos o preço da gasolina, às vezes, sob pena de reduzir a margem de lucros da Petrobras, para, não subindo a gasolina, os setores que utilizam do combustível, ou do diesel, né, precisam de combustível, não aumentem seus custos e mantenham empregos, gerem mais empregos, paguem impostos. Com isso, às vezes você diminui o lucro da Petrobras, mas aumenta a arrecadação de impostos. Às vezes, você diminui o lucro da Petrobras, mas você consegue manter empregos. Então, o papel da estatal era como um instrumento de política econômica, de qualquer estatal, e é para isso que elas são feitas, não é para ter lucro. E isso a elite nunca gostou, porque existem acionistas que investem na Petrobras, e com a política econômica que tanto Lula como Dilma praticavam, os acionistas, os ricos que aplicavam na Bolsa de Valores, ganhavam menos. E são esses acionistas que financiaram o golpe.
Com o Temer no governo, o que ele coloca? O combustível vai subir de acordo com a variação do mercado. Ou seja, a Petrobras tem que dar lucro. Tá aí, tá dando lucro. Essa semana subiu 5 vezes o preço da gasolina. Está dando lucro. Só que, e outra coisa, o governo agora está cobrando impostos sobre o combustível. PIS e COFINS. Antes não cobrava. Agora, isso naturalmente, quer dizer, a Petrobras deixa de ser um instrumento de desenvolvimento econômico, deixa de ser um instrumento de geração de emprego e renda, para ser, primeiro, uma empresa que está prestes a ser privatizada, já que o governo está esquartejando a Petrobras e vendendo aos pedaços. Segundo, passa a ser uma empresa que tem como prioridade não o bem-estar do povo brasileiro, mas aumentar seus lucros. E para aumentar seus lucros, ela aumenta o preço do produto que ela vende. Como ela tem um monopólio de venda desse produto, ela vende no preço que quer. Me surpreende é a reação da população. Quando estava a 2,70, a gente via aquelas madames todas descendo os seus saltos, gritando, escândalo, fazendo escândalo nos postos, que a gasolina era 2,70. Na minha cidade, estava todo mundo de camiseta amarela, cantando o hino nacional a 2,70. Na minha cidade, eu sou de Maringá, no Paraná, o combustível hoje está a 4,19. Ao descer hoje no aeroporto, vindo para cá, eu vi aqui em oferta a 4,61. Em oferta a 4,61. E não vi ninguém de camisa amarela, não vi ninguém manifestando contra esse abuso. Mais ainda, vi sim aquela propaganda que parcela a gasolina em até 6 vezes. É isso, é esse o quadro. Então, na verdade, a essência do aumento do combustível está claramente a essência da política econômica de Temer, de como ele enxerga o que é uma economia e para que serve o Estado brasileiro. Para ele, o Estado brasileiro está a serviço da economia mundial, subordinado a essa economia mundial e aos interesses, em especial, do capital financeiro. Logo, se ele fazer com que suba a gasolina e a Petrobras dê muito lucro, os acionistas privados terão lucro, vão ganhar mais dinheiro. Simples assim, o que é uma pena para a população. Bom, Renata, eu acho que é a Abelim, diz que na época dos batedores de panelas, os caminhoneiros também foram às ruas. Mas era para tirar a presidenta Dilma e queriam acabar com o PT. E hoje estão nas ruas os caminhoneiros que estavam concretizando o golpe e os uniformes da CBF estavam nas ruas. Na verdade, a situação desses caminhoneiros, ela não é a mesma para todo mundo. É importante destacar a população. Esse é um setor que tem uma parte dele que é muito concentrado. São 5, 6 empresas que têm milhares de caminhões. Esses foram às ruas contra Dilma, porque eles representavam o interesse do grande capital. Um ou outro desavisado, que é aquele motorista que tem 1 ou 2 caminhões, que ainda nem é dele, ele paga o consórcio, né, e vai com o dinheiro de um, vai pagando o outro, vai fazendo aquela mágica. Conheço muitas pessoas assim na minha região, no meu estado. Essas pessoas não aderiam à greve, eles iam se virando. Mas aquelas grandes empresas que compraram, aliás, compraram caminhões do projeto da Dilma, aquele programa pró-caminhoneiro, onde havia juros subsidiados, o acesso aos caminhões era muito grande. Então, o que aconteceu de cara? Essas grandes empresas, que tinham milhares de caminhões, compraram muito mais. Ofereceram esses caminhões ao mercado, o preço do frete caiu. Lógico, o frete é o mesmo, tem mais caminhões, o preço caiu. Eles se viravam, mas os pequenos sofreram muito. Mas quem fez a greve no Brasil foram os caminhoneiros ligados a essas grandes corporações, ligados ao grande capital. Tem um filme, se me permite avançar tal, chamado Chuva sobre Santiago. Que trata sobre o golpe no Chile, onde foi destituído Salvador Allende. E quem ocasionou a grande crise no Chile foram os caminhões que transportavam a comida para a população. Quando os caminhoneiros paravam, gerou uma falta de alimentos, de combustível, tudo mais, gerou uma crise econômica que motivou a queda de Salvador Allende no Chile. Chuva sobre Santiago, filme muito bom. Aqui no Brasil, copiaram isso. Foi determinante? Não foi, mas ajudou sim no golpe contra a Dilma e ajudou na população ver a Dilma com outros olhos. Agora, quem está parando não são tanto essas grandes empresas, porque essas devem uma pedra ao Temer. Eles não têm coragem de falar mal de Temer, até porque receberam por isso. Quem está parando são esses donos de caminhões, de 1 ou 2 caminhões, que estão desesperados, porque o preço do frete está lá embaixo, o pedágio caríssimo e o preço do combustível impagável. É comum
quem tinha 2 caminhões, vender um. Eu tenho um exemplo, me permite aqui, até na família, eu tenho um cunhado, né, que tinha 2 caminhões, está vendendo um, o outro está rodando e ele está procurando alguma coisa que fazer. Por quê? Porque não dá conta e a concentração do setor ficou muito grande. Só que eu queria ver esses grandes empresários que pararam contra a Dilma, parar agora contra o Temer. Não tem coragem. Isso, até para a gente caminhar para o final, eu queria fazer uma observação que tem um efeito numa crise muito grande sobre um setor da economia informal que está sofrendo muito nesse período. Os vendedores de camisa. Nossa. Porque agora era um período do pessoal começar a vender camisa amarela para a Copa. Começa dia 13 de junho. Só que agora o povo está com vergonha de pôr camisa amarela, achando que você é confundido com coxinha. Então, eu tenho conversado com pessoas, falei, agora, como é que eu vou fazer? Eu sobrevivi agora de vender minhas camisetas da CBF por conta do Brasil, né? Só que quem coloca uma camisa da CBF é confundido com coxinha, e aí o povo fica bravo porque foram esses coxinhas que puseram o Temer aí, e olha o Brasil como está vivendo. Mais um setor em crise na economia brasileira. Deputado, eu estou até com os dados aqui, que amanhã vão ser discutidos também sobre as paralisações dos caminhoneiros, dizendo que o diesel representa 42% dos custos do negócio. E eles reivindicam a isenção de impostos sobre o insumo. Na verdade, esses impostos até são novos. São novos, foram criados recentemente. Mas é um debate que deve ser feito. Por quê? Se você tira esses impostos, porque é o seguinte, o lucro da Petrobras, parte dele, porque boa parte, quem é o dono é o Estado brasileiro. O lucro da Petrobras, parte desse lucro, vem para os cofres brasileiros. Tá? O imposto também vem. Na verdade, à medida que o governo diminui o imposto, ele apenas diminui uma parte que vem para ele. É possível fazer isso. E dessa maneira, fazer com que, caindo esse custo, o frete volte a girar e se trabalhe isso daí. Eu tenho um grande problema, que eu não sei dizer qual é a solução. Tem que haver uma igualdade, lógico. O caminhão é caminhão, tem que cobrar o mesmo preço do imposto, uma diferença. Mas o problema é que é como se trata aquele que tem 1 ou 2 caminhões com aqueles frotistas que têm milhares de caminhões. Deveria haver uma diferença, assim como nós temos para a microempresa uma política e para a grande empresa outra política. Por uma questão de justiça social, quem é pequeno tinha que ter condição de sobreviver e competir com o grande. Da maneira como está sendo feito hoje, tirar impostos puros e simples do diesel, a gente vai favorecer muito mais os grandes do que os pequenos. É um desafio que a gente vai ter que discutir isso com o pessoal da área tributária e achar algo mais próximo da justiça social nessa política tributária. Gente, é uma pena, o nosso programa está terminando, mas eu queria deixar uma última pergunta para o senhor, deputado. O Brasil tem jeito? Claro, claro que tem, não tenho dúvida. Olha, nesses 513 anos, 518 anos, o Brasil viveu de tudo. Mas nós provamos em 13 anos que é possível ter um país com menos injustiça social, com menos desigualdade regional. É possível ter competitividade. As nossas universidades podem crescer e pode avançar a ciência. Provamos isso. É possível. Agora, isso é, antes de tudo, uma escolha. Eu defendo a saída na política, eu defendo a democracia. Não acredito em nenhuma saída diferente que não seja pela democracia, pela política e, portanto, pelo voto. Você é determinante. É o voto que vai dizer qual é o melhor caminho para o desenvolvimento do país. Normalmente, existe até um prêmio Nobel de Economia, que o livro dele chama Democracia e Desenvolvimento. É um autor da Índia, eu não vou me lembrar o nome agora, mas é esse nome, Democracia e Desenvolvimento. Ele ganhou esse prêmio num livro que ele explica o seguinte: quanto mais democrático for o país, mais rápido virá o desenvolvimento. O que falta no nosso país é o aprofundamento da democracia. Não será com golpes como esse que vivemos nesses 2 anos que o país vai se desenvolver, mas com a ampla participação da população no futuro do país. Esse é o caminho. E a democracia vai estar garantida se você continuar resistindo, lutando, né, pelos seus direitos, sabendo dos seus deveres e lutando aí pela liberdade de Lula, né, deputado? Por isso, 27 de maio, todo mundo, algum ato, Lula presidente. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser rever o nosso programa, acesse o Facebook do PT na Câmara. Terça-feira é dia de economia aqui no PT do Facebook da Câmara e do PT também, e no Facebook do deputado Enio Lula Verri.
Se vocês tiverem algumas dúvidas, né, deputado, podem mandar para a gente aí os assuntos que vocês quiserem assistir, abordar, que a gente está aqui e a gente está trabalhando para vocês. Um grande abraço, Lula livre e até a próxima. Até mais.